E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos, sempre com patrocínio de sportsbet.io. Estamos chegando aqui no nosso já tradicional comentando comentários, segunda, quarta e sexta. A gente posta esse vídeo meio-dia para dar uma aproximar os amigos do canal que sempre comentam, que participam. Já vou pedir para você deixar aquele like maroto de 3 dedos, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. É uma maneira que a gente se encontrou de dar mais aumentar a participação de vocês aqui no canal, porque eu já expliquei, né? Muitas vezes não dá nem pra gente colocar do coraçãozinho nos vídeos. Quando tem jogo assim, tem muito comentário nas redes sociais, Instagram. Eu converso com bastante gente, mas colocando o seu comentário aqui, a gente dá moral para as pessoas que participam, que opinam sobre o São Paulo. Não precisa pensar igual, não precisa concordar. Lembrando que também somos patrocinados pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol para celular. Você confere, já pode dar para conferir logo depois do jogo os melhores momentos de São Paulo e Bragantino e também de outros jogos do Campeonato Brasileiro. Você confere de graça, tá no primeiro link da descrição. Você olhou aqui embaixo, já até duvido que você não tenha um futebol ainda, né? Você não é um vacilão. Mas se você não tem ainda, não perca tempo. Você se informa, se diverte, um aplicativo super informativo, com credibilidade, mercado da bola, transferências, melhores momentos, gols, lances, tudo que você pode imaginar, tá bom? Vamos lá, gente, vamos com o primeiro comentário, Cauã. Ó, o comentário em geral foi o seguinte, eu fiquei vendo os comentários ontem depois do jogo, né, depois assistindo à noite, vendo os comentários, a grande maioria dos amigos concordaram com a minha opinião, dizendo que foi um bom resultado. Não que foi um excelente resultado, maravilhoso, não. A vitória seria a mais importante, lógico. Mas todo mundo entendeu também que pelo um time completamente reserva, muita gente comemorou, não um empate, mas comemorou o fato de o São Paulo ter conseguido poupar jogadores para o clássico de quinta-feira. Muita gente comemorou o fato de não ter se machucado ninguém, então, né? Além de dar ritmo para alguns jogadores. Então vamos lá. O Cauã disse o seguinte, ó, o Dorival prova que é realmente um ótimo treinador. Jogar em Bragança com reservas e não perder, nos últimos anos o São Paulo é saco de pancada do Bragantino. Quinta é dia, se Deus quiser passar pelo Palmeiras. Muita gente comentou isso sobre o sistema defensivo do Dorival, né, que mais um jogo sem tomar gol, mesmo tendo uma linha de 4 jovens jogadores, né? Natan, Diego Costa, Belém e o Patrick na esquerda, o São Paulo não tomou gol. Dani Costa falou o seguinte, dá pra entender porque esses jogadores são reservas, horríveis, mas dadas as circunstâncias do jogo, saímos no lucro. São Paulo tem um problema crônico de desperdício de oportunidades quando elas aparecem. David teve a bola do jogo e chutou horrivelmente. Na verdade, Dani, eu não achei que o São Paulo criou tanta chance assim, não. Eu não me lembro de oportunidades claras do São Paulo. Teve uma cabeçada do Diego Costa no primeiro tempo, que foi fraco, o goleiro do Bragantino pegou com facilidade. E teve essa bola do David, que é um jogador tecnicamente fraco. Ele não chutou, não cruzou, não fez uma coisa nem outra na chance mais clara do São Paulo no jogo. Mas eu concordo com você quando você fala que primeiro, dadas as circunstâncias, foi um bom resultado e também que o São Paulo perde muito gol. Olha o que aconteceu no primeiro jogo contra o Palmeiras, né? O confronto já podia estar bem encaminhado se o São Paulo não tivesse perdido tantos gols. E não foi só contra o Palmeiras, né? A gente tem vários jogos aí que o São Paulo tem muita dificuldade para marcar. O Gabriel Padilha falou o seguinte, no fim a gente descobriu que todos já sabiam sobre a treta do Marcos Paulo com o Ceni. O Ceni sempre esteve certo em relação a ele. Parabéns ao empresário dele, que levou esse cabeça de Braga pro Atlético de Madrid e hoje está no São Paulo. Inacreditável. Na verdade, o Gabriel, eu acho o seguinte... não dá pra... O Rogério Ceni também tem um gosto bem duvidoso pra jogador, né? A gente viu, o David é um exemplo. O David é o queridinho do Rogério Ceni. Eu acho que o Marcos Paulo, o problema dele com o Ceni era de postura ali dentro de campo. Porque o Ceni não gostava dele, acho que por outras atitudes dele. Mas eu concordo com você que tecnicamente o Marcos Paulo é horroroso. Meu Deus do céu. Ele tem muita dificuldade, e eu comentei, muita gente lembrou do lance que eu comentei no jogo, né? Que ele dá um chapéu nele mesmo, na linha de fundo ele dá um balão para trás. É um jogador limitadíssimo. E o maior problema para mim é que ele pensa que é craque, né? Cleison Santana, levando em conta todas as circunstâncias, até que não foi um resultado ruim, já que era o time todo reserva. E lembrando que temos jogadores como Alisson, David e Marcos Paulo, que são muito limitados, mas é o reflexo de termos uma péssima gestão. Eu só separei esse comentário do Cleison porque muita gente comentou também no Instagram, eu fiquei conversando com um amigo um tempão,
que falou da má montagem desse elenco, né? Como o elenco foi mal montado, tem 300 volantes, 500 laterais direitos, não tem um meia de criação. Por isso que o Cleison representou esses caras que criticam a gestão, né? Rui Costa, Belmonte, esses caras, Casares, que realmente montaram um péssimo elenco, ouvindo o Rogério Ceni, que não sabe escolher jogadores, historicamente não sabe, jogando dinheiro fora, péssimas contratações. Mas isso, vamos ser justos, né? Não é só do Casares, gestão Casares, Belmonte e Rui Costa. Isso aí é Raí, é Pássaro, é Leco, é Aidar, é o mesmo grupo político, mas esses caras estão aí destruindo o São Paulo faz muito tempo. O Bruno Castro falou o seguinte: os reservas jogaram todos, não vi sinceramente vontade e qualidade nenhum. Muito me preocupa se a gente perder alguns jogadores do tipo Caleri, Arboleda, Pablo Maia, e por incrível que pareça, o Caio tem sido uma grande força pela esquerda. Deus nos ajude com esse calendário. Então, Bruno, eu concordo com você, esses jogadores aí que a gente viu, realmente tem uns jogadores que são horrorosos. Mas não é nem o calendário. Para mim, todo mundo sofre com lesão. O problema é o tempo que demora para voltar no São Paulo, né? Quantos jogadores aí estão com lesões sérias? E a gente já tá cansado de conversar sobre isso, né? Mas acho que não é só o calendário, não, tá? Lucas Gouveia. Barulho, apesar de tudo, os 45 pontos são mais reais do que a vaga para Libertadores. O Lucas tá falando isso porque eu disse que chegar entre os 6 primeiros desse campeonato aí, eu acho que é meio que obrigação, né? Não somos competitivos fora de casa, você tem razão. Mas hoje coloca na conta do Marcos Paulo, Alisson e Mendes, que mandaram muito mal. David, apesar de muito bem no primeiro tempo, fez um péssimo final de jogo. Tomamos pressão desnecessária, qualquer time melhor era no mínimo 2-0. Eu só discordo do Mendes, eu acho que o Mendes fez um bom segundo tempo, o primeiro tempo eu não gostei, o segundo tempo ele foi bem, na minha opinião. O David, eu achei que ele não fez um primeiro tempo bom, foi razoável, porque não criou nada também. E a pressão que o Bragantino fez foi nos primeiros 17 minutos do segundo tempo. Depois o Dorival fez as alterações. Não é que o São Paulo passou a jogar muito, mas o Bragantino parou de pressionar. O Wellington Clayton. Boa noite, Barulho e demais tricolores. Jandrei e Natan não podem jogar no mesmo setor. Nestor jogou bem na medida do possível e o ataque foi inoperante. Mas tem de levar em consideração que era nosso time reserva e que são jogadores bem limitados. Mas é mais um ponto para conta, chegando perto do primeiro objetivo, que são os 45 pontos. Mande um abraço para Iguatu, no Ceará. Ô, Eriton, sei, cara, eu acho que isso dos 45 pontos já foi, né? Eu, sinceramente, esse Campeonato Brasileiro é o que menos eu tenho esperança. Acho que tem que se manter ali, sexto colocado, entre os 10. No final do segundo turno tenta beliscar alguma coisa mais ali, mas não sei, 45 pontos eu acho que só uma tragédia vai fazer o São Paulo disputar as últimas posições lá. Não acredito nisso, não. Luiz Gustavo de Moraes. Acho que o Dorival fez certo na escalação e é o momento de dar uma segurada nos que estavam pendendo para uma lesão. Foi um bom resultado. O Bragantino é um time cascudo, difícil de jogar. Marcos Paulo horroroso. Juan fraco. Michel Araújo sem tanto ritmo, mas não foi tão mal. Minha surpresa hoje foi o David. Achei que ele foi bem, forte, seguro e segurando bem a bola. Só não foi melhor porque não fez o gol e não deu passe para o companheiro livre na área. Quinta-feira é o dia. Dar 200% para ganhar do Palmeiras e deixar eles chorando mais um pouco. Vamos, São Paulo. Luiz, eu só não concordo em relação ao David. Para mim fez outra partida fraca. Fernando Jumper. Quando eu vi que seriam todos reservas, eu gelei. Mas foram bem melhores do que eu imaginava diante dos times mais bem encaixados do campeonato, concordo. Eu espero que na quinta-feira o time jogue com a mesma gana que vem jogando nos últimos jogos, ainda que com jogadores profundamente limitados. Vitor Araújo, Barolo, o papel... o Vitor Araújo, no vídeo, eu falei, não sei se vocês viram, eu vou colocar aqui na janelinha, eu falei sobre porque eu não entendia o papel do Alisson, que eu não entendo. É um jogador que produz muito pouco, que não finaliza, não marca, não ataca, não chuta, não cruza, eu não consigo entender. E aí o Vitor colocou o seguinte, Barolo, o papel do Alisson no time é o mesmo papel que o Igor Gomes fazia no São Paulo, o famoso trabalho sujo, jogador que se comporta melhor taticamente sem a bola, o que eu acho muito pouco. Então, Vitor, essa questão aí, eu já conversei com alguns amigos que manjam de tática, de técnica. Eles têm uma visão parecida com a sua. São jogadores que taticamente fazem uma função importante. A minha questão é o seguinte, você não consegue um jogador que faça essa mesma função tática com um pouco mais de capacidade de construção de jogada. É um jogador de meio de campo. Ele não é um cara que ele participa do jogo, pelo menos teoricamente, teria que participar do jogo toda hora. Teria que fazer muito mais.
Um jogador que é importante taticamente, o que ele faz? Ele fecha um setor ali, marca um determinado jogador, impede que algum setor do time adversário cresça, mas é muito pouco para um jogador de futebol profissional. Se for assim, você pega um cara especialista em marcação, um Luan da vida, vai, que tem que o Luan tá numa fase... Põe ali pra marcar, pra correr, ali um cara que tem um físico bom, seja forte fisicamente, pra entregar tão pouco, eu prefiro que seja um cara que tenha essa capacidade tática e que é mais forte na marcação, pelo menos protege o setor. Porque eu não vejo o Alisson protegendo o setor nenhum, sinceramente não vejo. E eu acho muito pouco o que ele faz. Como eu achava muito pouco o que o Igor Gomes faz, o que o Igor Gomes produzia no São Paulo. Para jogadores de meio de campo do São Paulo, eu acho muito pouco. Um jogador que não cruza, que não finaliza. Quanto tempo faz que o Alisson não marca um gol? Quantos gols ele tem na carreira? Assistências, finalizações, participação em gol, passe decisivo. Eu acho muito pouco. Luiz Henrique, para encerrar, ó. Achei que nosso... olha que interessante sobre a observação do Luiz Henrique. Achei que o nosso empate foi melhor que o do Palmeiras. O Palmeiras usou os titulares, não venceu, cansou e jogou em casa. Já o São Paulo descansou jogadores, jogou fora e deu ritmo para alguns reservas. Bora vencer no Allianz. O Luiz Henrique lembrou... eu não tinha percebido isso, porque eu até falei do comentário do jogo do Palmeiras contra o Flamengo. Foi um jogo duríssimo, contra um adversário duríssimo, né? Um adversário que tomou de 4 do Bragantino, o Flamengo, né? E o Luiz Henrique tem razão. O Palmeiras jogou com os titulares, um jogo dificílimo, fez um bom primeiro tempo, o Flamengo dominou o primeiro tempo, o Flamengo dominou o segundo. Não é fácil jogar no Allianz Parque, o Flamengo conseguiu um empate importante, cansou mesmo alguns jogadores, se bem que o próximo jogo agora é só na quinta-feira, mas é bem lembrado. E mais uma vez, não machucou ninguém, conseguiu poupar alguns jogadores e... Não teve lesão e deu ritmo para alguns jogadores. E agora, no vídeo das 8 da noite, a gente fala sobre como é que tá a situação do Caleri, que não viajou, Luciano, que não foi para Bragança, Rafinha, que foi poupado, tem o Alan Franco também, todos eles passaram o final de semana fazendo tratamento, né? O Caleri com a lesão nas costas, o Luciano com a lesão na panturrilha e o Alan Franco com lesão de tornozelo. Espero que esses jogadores tenham condição de jogo para quinta-feira, porque na quinta-feira o bicho pega e vai ser um dos jogos mais difíceis do São Paulo no ano, com toda certeza. Dorival falou sobre isso na entrevista coletiva, a gente também vai comentar. Então eu espero vocês às 8 da noite. Às 8 da noite eu vou divulgar o nome, outro ganhador da camisa do Caleri do Rogério Ceni, porque infelizmente o rapaz que ganhou a camisa não apareceu, não respondeu aos meus contatos, então vai para outra pessoa, tá bom? Lembrando sempre, siga as redes sociais da Sportsbet.io, nossa patrocinadora e patrocinadora master do São Paulo. Nós voltamos às 8 da noite. E eu vou deixar pra você... Não, 15 para as 8, né? Porque hoje tem Joga Fácil, então você já assiste o vídeo 15 para as 8, acabou às 8, já entra ao vivo no Joga Fácil, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima semana pra você. Aqui no Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. A gente se encontra às 8 da noite. Forte abraço, tchau.